Olá, Enfermagem Brasília, bem-vindo vocês novamente. Estamos aqui em mais uma conversa muito boa, né, com uma pessoa, um profissional de enfermagem que a gente estava também esperando, né, ela aceitar o nosso convite, aceitou. Nós estamos falando aqui da Elaine Cristina. É isso, Elaine? Isso. A Elaine se formou no ano de 2000, né, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é especialista em saúde da família, saúde pública, MBA em gestão de saúde e enfermagem dermatológica, presidente da Comissão de Curativas e Pele do Hospital Regional de Taguatinga. Isso. E é isso, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, fico muito feliz e lisonjeada. Ok. A gente vai ter um papo até legal hoje, que você deu um tema, né? A gente vai tratar que diabetes e o cuidado que salva passos, né? E a gente quer entender como é que funciona isso, como é que é o atendimento. Você trabalha também no ambulatório de endocrinologia Do Hospital Regional de Taguatinga. Então, ótimo. Esse ambulatório, ele atende toda a população, só de Taguatinga ou Brasília toda? Como é que funciona? Então, ali a abrangência do ambulatório é da região sudoeste. Aí a região sudoeste abrange Águas Claras, Vicente Pires, Samambaia, Taguatinga, não sei se eu esqueci de alguma. Mas essa região sudoeste, ela tem como referência o Hospital Regional de Taguatinga, tanto para a parte ambulatorial como para a parte de internação. E a demanda é muito grande? Muito, muito. Cada dia, infelizmente, cada dia aumenta mais. Então, assim, nós nos deparamos todos os dias com um aumento, né, do número de pessoas que procuram o serviço ou que são encaminhadas pela atenção primária, que a gente tem duas portas de entrada, tanto pela atenção primária, encaminhado via sistema de regulação, ou o próprio paciente que por algum motivo hospitalizou, internou, está ali internado, recebeu alta e precisa dar continuidade no acompanhamento, e aí, falando especificamente das feridas, sim, né? Sim. E precisa dar continuidade nesse acompanhamento, aí ele já vem pelo próprio hospital, aí ele não volta para a atenção primária, nós damos o segmento. Então, ali de repente recebeu uma alta, ele é encaminhado para lá e a gente dá continuidade no curativo, no acompanhamento dele. Quando você fala tratamento, curativo, lá o atendimento é exclusivamente de enfermagem ou é uma equipe multiprofissional? Não, ali nós temos uma equipe. Inclusive, em relação à sala que atende esse paciente, né, que tem a lesão, a ferida nos pés, são pacientes exclusivamente diabéticos, né? E o acompanhamento, quer dizer, o procedimento do curativo que é feito pelo profissional enfermeiro, ele é acompanhado pelo médico. Então, nós trabalhamos em equipe. Então, tem o dia que é o ortopedista que atende com a gente, tem o dia que é o vascular, tem o dia que é infectologista. Então, nós temos uma agenda semanal e aí cada dia da semana é um profissional, uma especialidade que atende com a equipe de enfermagem. Mas lá os curativos são realizados por enfermeiros. Então, lá você atua também ou você é coordenadora? Dentro do ambulatório de endocrinologia eu estou na assistência. Então é mão na massa mesmo. Mão na massa. Isso. E ali, não são só os pacientes com úlceras que nós atendemos lá. Sim. Eu atendo também gestantes. Então, por exemplo, hoje, né, sexta-feira, um dia que a gente atendeu, a agenda foi aberta para gestantes. Então, gestantes com diagnóstico de diabetes. Aí a gente tem que fazer um acompanhamento também, então a gente acompanha o perfil dessa gestante, se ela é monitorada semanalmente, nós entregamos um mapa onde ela preenche com as glicemias, depois ela volta com a equipe
nós avaliamos essas glicemias, fazemos uma avaliação, uma porcentagem para saber se ela está conseguindo atingir um nível adequado. Se não, se estiver acima do nível adequado, nós encaminhamos ali para o endocrinologista. Então, a gente tenta acompanhar essas gestantes que são encaminhadas pela atenção primária. Essas vêm através da atenção primária. Para tentar manter só na dieta, só na atividade física e evitar dela entrar com a insulinoterapia. Não conseguindo, ela mantendo um nível acima do adequado, acima do que a gente ali considera razoável, aí ela vai para uma consulta com o endócrino e, paralelamente, ela já está fazendo pré-natal de alto risco também, né? Porque ela já tem um diagnóstico de diabetes. E ali vai para o endócrino, monitorado pela equipe de enfermagem, vai para o alto risco também, que é o acompanhamento feito com obstetra. Então, assim, o ambulatório de endocrinologia é uma equipe multidisciplinar e é referência em Brasília, não só na região sudoeste, mas em Brasília, por ser um polo, né, de educação, residência médica, residência de enfermagem. Então, assim, é uma equipe muito bem estruturada, comprometida, né? E as nossas endocrinologistas sempre estão participando de congressos, eventos, se atualizando. Então a gente percebe que é a docência ali dentro da assistência, né? A parte acadêmica com assistência, isso é muito bacana. Eu conheci você no curso, né? Sim. Eu ouvi você falando alguma coisa sobre isso, eu falei assim, achei interessante. E eu vi que você era especialista no assunto. Sim. E aí eu falei, vou lá conversar com ela e perguntar com ela. E eu fiquei impressionado, né, de saber que existia esse ambulatório, né, de endócrino lá no Hospital de Taguatinga. Eu falei assim, quando eu vi que você era uma peça-chave lá, eu falei assim, essa que a gente vai conversar sobre o assunto. Achei interessante, acho que é muito importante mostrar isso, né, para toda a comunidade de enfermagem, para a sociedade, a importância que é esse trabalho que você desenvolve. Né? É uma referência. Eu tenho certeza lá que vocês ajudam muitos pacientes, salvam pacientes, né? E como você falou, já tem uma demanda grande lá de atendimento. E qual é o resultado, assim? Como é que 100% de cura? Como é que funciona? A gente tenta, a gente faz esse esforço, né? De tentar curar todo mundo, mas nem sempre a gente consegue. Sim. Então, assim, tratamos com o máximo, assim, a Secretaria de Saúde, ela tem ótimas coberturas, né? Sim. A gente fica feliz, porque a SES, ela investe nessa questão das coberturas. Então, a gente tem recursos, precisa de alguns ajustes, algumas coisas, mas a gente consegue trabalhar muito bem com o que a gente tem. Sempre, é lógico que a gente sempre quer mais, porque a tecnologia não para, né? As coisas estão sempre avançando, sempre está saindo uma coisa mais nova do que a outra, né? Então, mas assim, a equipe ela é muito comprometida. A gente tem profissionais extremamente capacitados, que foi uma das coisas que me chamou a atenção de ir para um ambulatório de endocrinologia, né? Porque antes de ir para lá eu estava na atenção primária. Tenho 25 anos de formada. Já, né? Eu vi lá que você formou em 2000, né? 2026. E aí, assim, eu sempre atuei na atenção primária. Eu fiquei 22 anos na atenção primária, né? Entre aqui DF e outros lugares, Mato Grosso do Sul também, né? Interior e tudo mais. E o que me chamou, que me deu assim, que me atraiu para trabalhar na endocrinologia foi eu já conhecia a equipe. Sim. E aí, mas assim, são pessoas extremamente capacitadas. E aí eu quero ficar perto de pessoas que possam me ensinar alguma coisa, mais do que eu já sei. Então eu acho que é esse movimento que a gente tem que fazer, de estar sempre perto de pessoas que possam acrescentar alguma coisa todos os dias na nossa vida, né? E lá eu encontrei isso. Então todo dia a gente aprende, porque diabetes, assim, é uma doença muito desafiadora. Sim. Né? Então, assim, é um problema grave de saúde pública e as pessoas alguma coisa precisa acontecer, as pessoas precisam despertar para isso.
porque não, assim, cada vez mais aumenta a demanda, Sim. né? E chegam pessoas cada vez mais jovens. Então eu recebo quase todos os dias, né? Homens em idade produtiva que estão no mercado de trabalho, e aí por conta da correria do dia a dia, o homem geralmente ele deixa a desejar na questão do autocuidado, né? A mulher ela é mais cuidadosa, então até a gente percebe um número maior de homens do que de mulheres. E quando acontece, o homem vai meio que negligenciando, quando acontece, já muitas vezes já está num nível que já é mais difícil de fechar de uma maneira mais rápida. Muitos pacientes chegam com feridas que nem sentiram aparecer. Exato. Você acha que isso é um dos fatores dos homens? Ou você acha que os homens mesmo tá vendo, mas não se preocupa? Não, eu acho que o homem ele dá uma negligenciada maior. Ele espera complicar. Ele sabe que está acontecendo, ele sabe que tem diabetes, mas ele espera, assim, a coisa ficar mais complicada. E quando não tem mais jeito, porque não quer faltar um trabalho, né? Tem a família para sustentar, às vezes ele é a única fonte de renda, então ele precisa trabalhar, né? E aí ele deixa, ou às vezes são pessoas mais idosas também, né? Então ali a gente trata pacientes diabéticos tipo 1, que começaram às vezes na infância, na adolescência, né? Na idade jovens. Nós temos diabéticos tipo 2, né? Que às vezes na adulto jovem também, idosos. Então a gente tem ali tudo, praticamente de 0 a 100 anos, né? Mas assim, as feridas mesmo em si, a maior parte é de adultos jovens para os idosos. Na hora do curativo, né, que vocês estão tratando lá, por que o enfermeiro às vezes... É uma pergunta bem direcionada. Assim, né? Às vezes precisa limpar a ferida de forma mais agressiva. Então, aí isso é muito variável, né? Eu até te falei isso também, porque minha mãe, ela... Às vezes ela tem medo de fazer esses curativos, sabe? Não vai doer, vão mexer muito. Então, é porque é o seguinte, o que acontece? Não só o paciente diabético, né? Sim. Agora a gente falando sobre todos os tipos de feridas. Sim. Uma das coisas mais importantes no tratamento de uma ferida é a limpeza. Sim. É a limpeza. Então, uma limpeza muito bem feita, às vezes assim... só a limpeza seria até às vezes o suficiente. Então, lógico que uma cobertura, uma tecnologia acelera mais, mas a limpeza ela é fundamental. Então, quando você fala assim mais agressiva, talvez assim um debridamento. Foi intencional mesmo a pergunta. Mas assim, tudo tem que ser feito com cautela, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque qual é o tipo de ferida? Sim. Então tem algumas feridas, isso é até importante a gente falar sobre isso, porque tem algumas feridas que precisam ser preservadas. Nem sempre toda ferida precisa ser debridada, necessariamente tem que ser debridada. Então a gente tem que primeiro avaliar a etiologia daquela ferida, para saber se ela pode receber, de repente, ali um desbridamento. Então a gente não pode, olhou uma necrose, achar que tem que colocar ali um bisturi ou um hidrogel, né, para poder deixar mais úmida, enfim. Qual é a etiologia dessa ferida? Quem é esse paciente? Então, o que precisa ficar claro é que primeiro a gente vê o ser humano, o paciente, para depois a gente olhar para a ferida, porque às vezes aquela ferida, o paciente vai falar muito mais na história de vida dele do que propriamente a gente olhar só para a lesão em si. Né? Então é o contexto. Acontece às vezes, só fazendo um parênteses, muitos colegas, amigos, conhecidos começam a mandar no WhatsApp as fotos, né? O que eu uso aqui? O que eu faço com isso aqui? Aí manda uma foto às vezes toda embaçada, você não consegue enxergar nada direito e quer saber o que usa ali. A gente cansa de receber isso. E aí a gente cansa de explicar também que não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam.
Então existe um processo de enfermagem. Eu preciso saber quem é essa pessoa, quem é esse ser humano, qual a história de vida dele, né? Estado nutricional, estado emocional, onde mora, as condições socioeconômicas, tudo isso influencia. Aí quando a gente começa a fazer essas perguntas para o colega no WhatsApp, eles ficam meio sem paciência, achando que a gente não quer ajudar. Mas não é. Mas assim, a gente precisa olhar pro ser humano. E consequentemente depois a gente vai entender qual é o problema ali da ferida e tratar de acordo. Então assim, antes de chegar nesse ponto, né, de fazer um tratamento tão específico como esse, né, a pergunta é: como saber se o pé está em risco antes mesmo de abrir uma ferida? Olha, em se tratando de paciente diabético, o pé sempre vai estar em risco. Sempre, tá? Aí a gente tem os graus, as classificações, né? Normalmente a gente usa aquela classificação de Wagner, né? Que vai de 0 a 5, né? Explica um pouquinho sobre essa classificação. Eu ia até te perguntar sobre isso. Então... Pode dar sequência normal. O ideal, Eduardo, é que todos os pacientes diabéticos, diabéticos tipo 1, tipo 2, passassem por um procedimento, né, um exame chamado screening ou rastreio. Sim. Esse rastreio, né, o screening, ele vai avaliar esse pé que está em risco. Então, aquele pé que tem, por exemplo, fissuras, um pé que é ressecado, que tem calo, que tem as micoses ou interdigitais ou unguiais, tudo isso vai trazer um comprometimento para que esse pé fique cada vez mais em risco, entendeu? Então essa classificação de Wagner, ela vai de 0 a 5 e aí ela vai aumentando conforme a gravidade do problema. Então 0 é aquele pé em risco, que a gente estava falando, todo pé tem risco, todo pé de paciente diabético tem risco. Sim, resposta é sim, né? E aí, para aparecer uma úlcera, aí depende muito, aí a gente vai linkar esse grau com o aspecto dessa lesão. Como é que essa lesão se apresenta? Sim. Então, geralmente a gente assim, pensa numa casa, né? Um grau 0, por exemplo, né? É aquela casa que você vê que tá só com umas fissuras, sim, como se fosse um pé que tivesse só rachado, sim, sabe? Um calo, uma rachadura. Então aquela casa que tá só com uma fissura, você vê que tá trincadinha, mas a pele tá preservada, a pele tá íntegra, né? Mas você olha mais um pouquinho, se não cuidar, vai abrir. Tá? Aí a gente vai subindo, grau 1 atinge derme, a epiderme, né? Não tem ainda um processo de infecção. Aí o grau 2 você já vai descendo, você já vai atingindo as estruturas mais né, profundas, mais profundas. E aí grau 3 é o nosso problema. Começa o grande problema, que aí nós já temos uma osteomielite, a gente já tem um processo infeccioso instalado. Então, o grau 3 é, digamos assim, quando o reboco apareceu. Tá vendo o tijolo, entendeu? E pra vocês, o que chega mais assim de... Tudo. Do 0 ao 3, chega a mais? Casa trincada ao cômodo que pegou fogo, né? Que é aquele pé que já chega com a necrose mesmo. E infelizmente no grau 5 é a amputação. Grau 4, grau 5. A gente chegou no 3, né? Tem o 4, tem 5, o 4 e o 5. Tá. Então, aí o 3 ele tá com uma osteomielite, com lesões assim, estruturas profundas já comprometidas, e uma osteomielite para tratar não é brincadeira, é suado o processo, né? Às vezes antibiótico-terapia venosa, enfim, né? Hospitalização. E aí a gente né, tem questão de custos, né? A pessoa fica hospitalizada, enfim, é um problema. E aí 4 e 5 já tem necrose, por exemplo, às vezes já chega lá com uma necrose os dedos, né? Comprometimento de dedos, de calcânio. E aí, na maioria das vezes, 4 e 5 vai para amputação. Um pouquinho que a gente já conversou aqui, já deu para perceber a importância que é esse ambulatório, né? É muito. E, como você falou, a demanda é grande, chega de todos os tipos de grau, né? Enfim.
Também nós ouvimos falar muito sobre o pé de Charcot. É Charcot o nome? Charcot. O Charcot é uma das deformidades que existem, né? Sim. Dentro do diabetes. Então tem o Charcot, tem o valgismo, tem os dedinhos em garra, né? Então dentro do ambulatório, naquele screening que eu falei para você que a gente faz, qual que é o ideal? Todo paciente diabético faça esse screening, né? E nesse screening nós vamos avaliar todas essas deformidades. Então, se ele tem, como é que está a pele, os pés e as pernas. Porque no ambulatório, além de fazer o rastreio, né, para ver se ele tem neuropatia, Sim. nós também fazemos o ITB, que é um índice tornozelo-braço, que é um cálculo que a gente faz entre a pressão arterial, dos membros superiores e inferiores. Aí a gente faz um cálculo para saber se ele pode estar correndo um risco de ter uma doença arterial periférica. Então não é só o rastreio da neuropatia, porque é muito comum que o paciente diabético desenvolva também uma doença arterial. Então a gente associa, né, o rastreio com a avaliação daqueles testes, o monofilamento, teste de sensibilidade, e aí paralelo a gente também faz o ITB, que é o índice tornozelo-braço. Avaliando tudo isso, dando ali um grau 0, tá tudo bem. Geralmente o acompanhamento é feito anualmente, esse paciente volta, né? Se a gente perceber que tem ali uma alteração, que precisa ter uma avaliação do vascular, ele já sai dali com agendamento, nós mesmos já agendamos ali. Então assim, é um trabalho fantástico. A gente gostaria de ter uma agenda para atender toda a região sudoeste, né? A gente se esforça, mas não consegue atender na necessidade, na rapidez que a gente gostaria. Mas mesmo assim a gente ainda fica feliz com o que a gente consegue fazer. Você falou que uma avaliação da pressão arterial dos membros superiores? Dos membros nós dividimos, né? Sim. Nós verificamos a pressão na artéria braquial, sim. Né, dos dois lados, direito e esquerdo, e da artéria pediosa e tibial. E aí nós fazemos uma divisão dos membros inferiores com os membros superiores. Então tem uma classificação para saber se ele tem, se de repente ele está com uma insuficiência arterial, ele pode estar em risco de repente de estar com uma calcificação também. Então depende do valor que dá o resultado do cálculo, é que a gente vai ter a nossa conduta. Então alguns estão dentro do normal, a gente só faz as orientações. Às vezes o que deu alterado ou para calcificação ou para de repente uma isquemia, a gente já faz o agendamento. Eu ia fazer uma pergunta para você sobre se a circulação do diabético, né, é diferente. Seria por esse caso ou não? Não, então, o que acontece? O diabetes ele faz esse processo inflamatório, né? E aí esse processo inflamatório ele atinge as artérias, os vasos sanguíneos, não tem como. Então o endotélio ele fica inflamado também. E ali, conforme esse processo inflamatório, ele vai ali fazendo um acúmulo de gordura também. Então essas artérias, essas veias, elas vão ficando mais rígidas, né? Então fica com uma insuficiência tanto venosa quanto arterial. Por isso que ele tem uma probabilidade maior de abrir uma úlcera arterial, uma úlcera venosa, não só por isso e também pela perda de sensibilidade. Sim. Então, como ele tem uma inflamação desses nervos, né, por conta da neuropatia, sim, ele perde sensibilidade. E perdendo sensibilidade, ele machuca e não vê. E é muito comum. Não é pouco não, é muito comum. Nós recebemos o paciente que diz, como que você se machucou? Não sei. Eu só vi que estava sangrando. Aí não sabe dizer como é que foi. Não tem sensibilidade. Não, eu tratei até recentemente um paciente que foi pescar. Sim. Foi pro rio. E aí entrou espinho. Ele não viu que entrou espinho. Não viu. Ele só percebeu, né? Que na verdade quem percebeu foi a esposa. Que percebeu porque o pé inchou, porque ele começou a ficar vermelho e ele não sentiu nada. Quer dizer, então já tem uma neuropatia instalada. Então pacientes, por exemplo, que moram só, né? É muito comum também a gente ter, né, homens que moram sozinhos ou mulheres que moram sozinhos que machucam e não vê. E aí quando vai perceber, já
E esses machucados, você está referindo que acontece mais nos membros inferiores, né? Pés. Nos pés. Então, uma dúvida comum, por que o repouso ou o uso de sapatos especiais, né, são cobrados? Por conta do offload. Então, o que a gente chama de offload é esse alívio da pressão, né? Você tem que aliviar a pressão. O que acontece? O paciente que é diabético, ele precisa, ele faz uma pressão naquela região e quando a gente faz um curativo ou faz um desbridamento, ele precisa deixar aquela região ali descansar. Porque se ele fica pisando naquele lugar onde nós fizemos um desbastamento ou um curativo, ele vai estar ali macerando, forçando, apertando um tecido que precisa descansar para poder proliferar, né? Então é a mesma coisa de você bater o braço numa parede, você se fere, aí você vai lá e bate de novo. Aí quando tá começando a cicatrizar, você vai lá e bate de novo. Você entendeu? Então nunca cicatriza. É a mesma coisa dos pés. Por isso que ele precisa de ter um alívio daquela região. E é um problema sério que a gente tem no ambulatório, porque os pacientes, eles não sentem. Então, a gente faz essas orientações, eles não têm essa percepção. Eu não estou sentindo nada, acaba forçando. E aí, quando dá por si, também às vezes já complicou mais. Eu posso dizer, então, que esse trabalho que vocês desenvolvem, um paciente que chega num nível desse, né, de tratamento, você acha que ele vai ficar com vocês assim um bom tempo, a vida toda, ou não vai ter Há casos de ter uma recuperação assim que... a gente trabalha para que isso aconteça, né? Aí no caso eu estou passando a responsabilidade para o paciente, sim, né? Sim. Na verdade, a responsabilidade maior ela é dele mesmo, né? Então, como eu sempre falo, olha gente, diabetes é uma doença traiçoeira, não confia, porque assim, você não sente, você não percebe, quando você dá por si, ela já fez um estrago grande. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Agora, dizer se ele vai ficar com a gente, quanto tempo ele vai ficar com a gente, não tem como a gente mensurar. O que dá para saber é que a maioria, né, eu digo que mais ou menos uns 80%, infelizmente, acaba retornando nos primeiros 5 anos, depois de alguma lesão ou de alguma amputação. Isso é uma estatística da própria doença, né? Independente do trabalho que a gente faça dentro do ambulatório, esse paciente acaba retornando por conta da própria complicação da patologia, né? Então, não é só tratar a ferida, é um trabalho de educação também. Então a gente bate muito nessa tecla. Eu digo para você assim, que eu quase que penso todos os dias numa estratégia de o que a gente pode fazer para esse paciente se conscientizar. Não só esse que é tratado no ambulatório com a gente, o paciente diabético de uma maneira geral. Porque as pessoas precisam entender que é uma doença de saúde pública grave. E isso onera demais o Estado, sabe? E está aumentando, porque a expectativa de vida está aumentando. Sim. As pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo mais, então assim, as doenças crônicas elas vão ficar mais evidentes. Sim. Então, mas aí você quer envelhecer com qualidade, né? A gente não quer envelhecer com qualidade, não adianta a gente viver mais, mas sem qualidade. Então, eu não sei, um dia eu vou ter uma ideia que vai fazer com que as pessoas assim entendam e se conscientizem e se apropriem dessa necessidade que elas têm de realmente se cuidarem. Porque não adianta você transferir isso só pro profissional de saúde, né? Nós somos um ponto de apoio, nós somos parte desse tratamento, mas é ele que tem é um conjunto, Exato. É multifatorial. É ele em casa, as relações familiares, enfim, a nutrição, hiper importante. Porque assim, se eu não controlo o que eu como, eu não fecho uma ferida. Então assim, eu falo para todos eles, olha gente, se a glicemia estiver acima de 200, a cicatrização parou, ok? E é verdade. Eu não estou chantageando. Eu falo, glicemia tá quanto? Eu peguei, né? Eu recebi ontem. Quanto tá a sua glicemia?
500. Eu falei, sua lesão não vai fechar. Aí ele se assusta. Então, assim, a gente tem que ficar tentando e tateando, assim. Uma hora a gente tem que ser mais duro, Sim. tem que ser mais firme. Outra hora a gente tem que acolher, porque a gente também não sabe das condições. Sim. Tem muita gente que chega sozinha para fazer o acompanhamento, né? Com dificuldade de caminhar e tudo mais. Então, a gente tem que ficar permeando aí entre esses dois momentos, assim, de ser mais duro e outra hora de acolher, de falar, vem cá, vai dar certo, e estamos aqui, mas não é fácil. Sim, Elaine, é muito, achei assim super espetacular, né, o que vocês fazem. Uhum. Isso é realmente uma das atribuições da enfermagem, né, você ser acolhedor, tratamento humanizado. Deu para perceber que vocês têm um entendimento extraordinário, né? Então, assim, eu acho que cabe mesmo a própria pessoa, o próprio paciente, né, entender Sim. a importância que é quando vocês passam isso para eles, né? E tinha até uma pergunta aqui, né, que nós já estamos com um tempo já quase que no final. Se deixar, a gente vai embora. A pergunta era qual o conselho de ouro, né, para você deixar para esses pacientes, assim. Ai, gente. Porque, assim, deu para perceber que do trabalho desenvolvido, né, a expectativa que vocês deixam para eles e também para a equipe de saúde de tudo correr como planejado, né? Vai depender muito também do paciente para tudo correr como tem que ser feito. Então eu acho que falta pouco, né, para vocês conquistarem aí, que os pacientes chegam lá, aceitem tudo. E qual seria esse conselho de ouro? Ai, olha, é assim, profundo isso, né? Que responsabilidade. Mas eu acho assim, se eu tivesse que dizer alguma coisa, né, pro paciente diabético, eu diria assim, se aproprie, né, da sua vida, olhe para si, porque às vezes está olhando tanto para fora, né, na expectativa de conseguir que o médico resolva seu problema, que o remédio resolva seu problema, né? E às vezes é a gente olhar pra gente mesmo. Eu quero viver mais, eu quero viver quanto tempo mais e com que qualidade. Então, assim, a gente precisa ir lá para trás, voltar lá para trás, né? Antes de ficar diabético, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que têm diabetes na família, tem uma predisposição maior a ter diabetes, né? Tem outras pessoas que já nascem com diabetes tipo 1 e às vezes não tem ninguém na família, então tem algumas coisas que a gente nem explica. Mas assim, o paciente que já é diabético, já tem esse diagnóstico, tem que se apropriar dessa necessidade do autocuidado. É isso que eu deixaria de conselho, a importância do autocuidado, né? E quem não é diabético, eu acho assim que a importância também, para quem não é diabético, a nossa vida ela está muito corrida, as pessoas estão consumindo alimentos extremamente industrializados, então assim, precisa ter esse olhar também pro que você quer para o seu futuro, né? Como é que você quer viver a sua velhice? E aí não é só a questão da alimentação, é a atividade física. Todo mundo bate na tecla da bendita da atividade física. A atividade física não é mais luxo, não é mais estético, não é mais um corpo definido. A atividade física é para você ter condições de levantar da cama quando você tiver 80 anos. Então é isso. Então não é só falar sobre isso só para quem é diabético, né? Sem problema. É falar para quem não é e para poder olhar para que não se torne diabético, para que isso não aconteça. Ou se tiver que acontecer por uma questão genética, que retarde, né, a maior parte do tempo possível, né, que consiga, de repente, lá no finalzinho mesmo da vida, se tiver que tratar, e aí não viver com umas sequelas que a gente trata lá, né, porque não é fácil, amputação, não é fácil, porque aí você depende de terceiros para cuidados básicos, né, para locomoção, às vezes porque tem pessoas que chegam lá amputadas dos 2 membros, na cadeira de roda, jovens, né, eu tô falando de homens assim, de 45, 50 anos, né, e aí não é só a questão da locomoção, né, a gente também, eu toco nesse ponto com os homens lá, porque às vezes é o que faz eles acordarem, que é a questão da impotência sexual. Sim.
né? E isso é muito importante. Isso é para o homem é importante, né? Isso mexe com a virilidade dele. Sim. Então, assim, eu falo, olha, o problema não é só no pé, né? O problema pode ser um pouquinho mais em cima. Então, cuida para que você também tenha uma vida sexual satisfatória, Sim. né? Porque compromete também, compromete tudo. Sim. Olhos, rins, coração e relação, né, sexual também. É isso. Bom, gente, vocês estão vendo com quem nós estamos conversando, né? Um especialista em entendimento sobre o assunto, enfim. Elaine, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui, foi muito Obrigada. esclarecedor. Às ordens. A gente ficou muito feliz com a sua presença. E aí, provavelmente a gente deve chamar você de novo para vir para cá. Amém, amém. Ok. Estou à disposição. Desculpa, para falar mais sobre esse assunto ou outro assunto que você, a gente sabe que você tem um conhecimento vasto aí. E aí, queria que você deixasse as suas palavras finais aí. Ah, sim, não, assim. Bom, a enfermagem é uma grande paixão, Sim. né? Mas eu digo que tratar feridas, né, é o meu propósito de vida. Então eu amo o que eu faço. E eu falo que eu faria de graça. Eu tenho que pagar conta, tá? Então eu cobro. Mas eu gosto tanto que se eu não precisasse pagar conta, eu faria de graça, porque eu gosto muito, de verdade. É um comprometimento que eu tenho pessoal com o tratamento de feridas. É isso. Que bom. Quem sai ganhando é as pessoas que estão nesse tratamento com vocês, né? Com certeza. É óbvio que a enfermagem, hoje em dia não é só caridade, né? É profissionalismo. E você mostrou aqui claramente o que é ser profissional. É óbvio que o profissional tem que ser remunerado porque você tem uma vida. Com certeza. Óbvio, né? Mas dá para perceber que o seu empenho, a sua vontade de trabalhar vai muito além do que isso. Acho que as pessoas, parabéns. Obrigada. Para você, para sua equipe. Obrigada. Realmente, eu tenho uma equipe fantástica. E a gente não faz nada sozinho, né? Outra coisa que fica importante para a enfermagem, né? Sim. Que é a equipe. Eu tenho uma equipe fantástica, desde dos técnicos, todo mundo, os enfermeiros, os médicos. Eu tô muito feliz onde eu tô. É tão bom quando você trabalha, né, no lugar que você consegue crescer profissionalmente, né? E ser feliz, é bom demais. Dentro de um serviço público, né, eu fico feliz mesmo. Parabéns. Obrigada. Espero que essa essência, né, essa aura passe para os profissionais que estão em formação, os profissionais que estão trabalhando, que é isso que a gente quer mostrar aqui. As pessoas que são referências. Obrigada. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Então é isso, pessoal. Estivemos aqui com a Elaine Cristina, tá? Enfermeira especialista em dermatologia, curativos, diabetes, né? E é isso. Aí, até a próxima, então.